Olá, você que não é cheque, mas é especial, o tema de hoje é risco e retorno. A gente ouve falar muito que quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno. Só que a gente acaba não parando para pensar no que causa essa relação e as explicações não são muito boas. Costumam falar que quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno, porque para correr risco as pessoas exigem que o retorno, o potencial de retorno seja maior, mas isso não explica absolutamente nada, é uma mera repetição da pergunta. Como esse aqui é um canal feito com muito carinho para quem gosta de estudar e não simplesmente decorar respostas, nós vamos entender qual é a causa dessa relação entre risco e retorno. É sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Convites de sempre, se vocês gostaram do tema do vídeo de hoje, deixem o gostei de vocês para dar aquela aumentada na minha autoestima. E se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e lembre-se de clicar aí embaixo para se inscrever e acompanhar os próximos vídeos. Muito bem, meu querido público, o tema de hoje é um pouquinho mais difícil, ele é um pouco mais técnico, mas ele é muito importante para a vida financeira de vocês, para as escolhas que vocês vão fazer. Então eu vou dar o meu melhor para deixar o mais claro possível, o mais didático possível, mas eu posso falhar na minha missão. Então, se algo desse vídeo não ficar claro para você, não tenha vergonha de me perguntar nos comentários, tá certo? Estamos combinados? Pois bem, vamos considerar um investimento de R$200 mil em um imóvel. Nesse primeiro momento vai ser mais fácil se a gente pensar em renda variável, imóveis, ações, negócios. Mas depois, lá para o final do vídeo, eu vou explicar como essa relação entre risco e retorno também se aplica na renda fixa. Mas voltando, estamos falando de um investimento de R$200 mil em um imóvel. Nesse caso, rentabilidade ou retorno é qualquer cenário em que eu receba mais do que R$200 mil. Pode ser R$200 mil e 50 centavos e eu terei obtido um certo retorno. Pequeno, quase insignificante, mas foi um retorno. Já o risco é a possibilidade de ocorrer em cenários em que eu receba menos do que R$200 mil. Pode ser R$199.999 e esse é um risco porque o meu investimento não terá cumprido o objetivo dele, que é obter rentabilidade. Meu querido público, percebem como tanto a rentabilidade quanto o risco são medidas de variação do meu investimento inicial? Você comprou o imóvel por R$200 mil, pode vendê-lo por R$150 mil, pode vendê-lo por R$250 mil. Em ambos os cenários, tanto de retorno quanto de risco, nós estamos falando de uma variação do investimento inicial. Variação essa em termos de preço, palavrinha fundamental para você entender a relação entre retorno e risco. Meu querido público, o que determina o preço de qualquer coisa? Como muitos de vocês já devem ter ouvido falar, um preço é determinado pela interação entre oferta e demanda. Quanto maior a demanda, mantida estável a oferta, maior tende a ser o preço. Quanto menor a demanda, menor tende a ser o preço. Guardem essa frase, guardem esse conceito, porque agora nós vamos sair do abstrato e ir para exemplos práticos. Vamos pensar no exemplo de dois imóveis. Um fica em uma região nobre da cidade. Tem escola perto, tem supermercado, tem hospital. Percebe que nesse caso é mais provável que eu encontre pessoas interessadas em investir nessa região? Se eu quiser vender um imóvel aí, vai ser mais fácil encontrar gente interessada do que no segundo imóvel que a gente vai analisar, que fica em uma região com menos estrutura. Supermercado fica longe, escola fica longe, hospital fica longe. E aí nesse segundo imóvel, a chance de eu encontrar alguém interessado em investir ali é bem menor, ou seja, a demanda é bem menor e, portanto, o preço para investir ali também é bem menor. Perceba então que essa situação desfavorável gera um risco, que é o risco de eu comprar, de eu investir um imóvel e não encontrar compradores, novos investidores, para fazer essa venda e obter uma rentabilidade. Agora vamos considerar a chegada de um novo supermercado em cada uma dessas áreas. Aqui tem mais estrutura e também a menos favorecida. E aí a pergunta que eu faço para vocês, meu querido público, é a seguinte: em qual dessas áreas vocês acham que a chegada de um supermercado impactará de forma mais significativa em termos de variação
de demanda por investimento na área. Ficou clara a pergunta? Venhamos e convenhamos, na área que já tem muita estrutura, um supermercado a mais, um supermercado a menos não vai fazer tanta diferença assim. Já na área menos favorecida, a chegada de um novo supermercado representa um novo tempo, novas perspectivas de que a estrutura vai melhorar, de que escolas e outros supermercados e hospitais podem vir para essa região, já que um supermercado atrai várias outras coisas. Essa melhora na perspectiva atrai novos investidores, atrai mais pessoas, a demanda aumenta muito mais significativamente do que na região que já possui a demanda. É mais difícil que a demanda aumente em um lugar cuja demanda já é alta. Eu não sei se vocês já começam a visualizar onde que eu quero chegar com essa história toda, mas percebam que quanto mais arriscado é o investimento, menor é a demanda por ele, menos pessoas estarão interessadas por investirem nele, então maior é o espaço para essa demanda aumentar caso o risco diminua ou não se concretize, ou as perspectivas melhorem, como foi o caso desse imóvel, do segundo imóvel da região menos favorecida. Opa, falei de variação positiva de demanda. Como vimos, quanto maior a demanda, maior o preço. Então, variação positiva de preço. Como vimos lá no início, variação positiva de preço é nada mais, nada menos do que retorno, rentabilidade. Perceba aquilo que estamos conversando até aqui. A perspectiva de retorno de um investimento depende da possibilidade de variação, de acréscimo de demanda por esse investimento. Se o investimento hoje já possui uma demanda alta porque se mostrou menos arriscado ou mais rentável, a chance de ter uma variação positiva de demanda vai ser muito menor, como conversamos, do que em um investimento mais arriscado, porque esse investimento mais arriscado vai ter uma demanda bem mais reduzida. E é por tudo isso que, quanto maior o risco, maior a perspectiva de retorno. E se você não entendeu absolutamente nada e não conseguiu acompanhar como eu cheguei nessa conclusão, fique tranquilo porque ainda vai chegar o momento do resumo. Se você também não entender o resumo, assista de novo. Se você assistir de novo e não ficar claro, então você me pergunta nos comentários, tá certo? Mas antes de irmos para o resumo, eu preciso explicar, como eu prometi, como essa relação entre risco e retorno se aplica também na renda fixa. Renda fixa nada mais é do que um empréstimo. Então o risco maior é de que não me devolvam o dinheiro que eu emprestei. Faz sentido? Quanto maior o risco de calote, menos pessoas se interessarão por esse investimento, porque o risco é maior. Então maior tem que ser a taxa oferecida por esse emissor de título de renda fixa para que ele consiga atrair esses investidores que estão afastados por conta do risco. Se o risco de calote for pequeno, a taxa não precisa ser tão alta porque a demanda já é alta, então não precisa ter esse atrativo para atrair demanda. Ficou claro, pessoal? Percebam como o determinante é sempre essa questão da demanda. E esse é um belo gancho para avisar que chegou aquele momento maravilhoso de resumirmos tudo o que conversamos no vídeo de hoje. Riscos maiores causam uma redução da demanda. Caso o cenário melhore, caso as perspectivas melhorem, caso o risco diminua, a possibilidade de acréscimo de demanda é muito maior do que em um cenário cujo risco é menor. Aumento de demanda gera aumento de preços. Aumento de preços nada mais é do que retorno para quem aceitou correr o risco lá no início. E é por isso que quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno. Ficou claro, pessoal? Lembram do nosso combinado? Se qualquer coisa desse vídeo não ficou claro para você, sinta-se bastante à vontade, não tenha vergonha de me perguntar nos comentários. Muito obrigado por dedicar esses minutos da sua vida para me assistir, eu espero que tenha valido a pena. É muito bom ter a sua audiência, até o próximo vídeo, terça às 20 horas.